A minha dissertação de mestrado aborda a temática da divulgação científica em museus de ciências. Nesse contexto, as exposições elas surgem como importantes instrumentos de comunicação entre o museu e o público visitante desse espaço. Porém, a narrativa de uma exposição em museu de ciência, ela não é neutra, é algo pensado e selecionado por uma equipe técnica. Da mesma forma, quando o público vai visitar uma determinada exposição, as leituras e as apropriações que cada indivíduo fará ocorrerá de maneira própria e particular para cada um. Então, a minha pesquisa, na verdade, se trata de uma investigação sobre as formas de apropriação que o público adulto visitante fará. O museu que eu selecionei para minha pesquisa foi o Museu da Natureza, localizado no município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. É um museu recente, ele foi inaugurado em dezembro de 2018 e ele se situa nos limites do Parque Nacional da Serra da Capivara, um lugar que abriga flora e fauna específicos do bioma caatinga, além de concentrar a maior quantidade de sítios arqueológicos das Américas, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O Museu da Natureza, ele vai abordar a temática das transformações do meio ambiente sob a perspectiva das mudanças climáticas. E para isso, ela vai trazer aspectos diversos da Serra da Capivara para dentro da exposição, fazendo uso da interatividade e da imersão ao longo de toda a exposição. Eu utilizei o método da observação sistemática do espaço e também realizei entrevista com o curador e com os gestores do museu. E para compreender a visão do público adulto, eu disponibilizei aos visitantes gravadores de voz para que eles registrassem as suas percepções. As análises mostraram que o Museu da Natureza ele surgiu a partir da pesquisa científica na região da Serra da Capivara. E esse museu ele passa a compor uma tríade de instituições ligadas ao patrimônio daquela região, que consta ainda do Parque Nacional da Serra da Capivara e do Museu do Homem Americano. E a gente percebe que à medida em que novos atores sociais são envolvidos nesse projeto, o discurso expositivo ele se transforma, passa a ter uma visão mais urbana e mais moderna, que destoa do entorno mais rústico e apresenta um discurso de responsabilidade social. Porém, a gente percebe que as práticas efetivas que demonstrem um compromisso social e educacional para com a população do entorno ainda começam a se desenhar na região. Nós observamos que há um predomínio de visitantes turistas com elevado grau de escolaridade de capital cultural, o que se mostra uma característica dos museus brasileiros. Então, emergiram experiências de natureza estético-afetiva, relações com os saberes prévios e com as experiências de vida desses visitantes. Tiveram também um olhar crítico sobre a narrativa e sobre a própria estrutura da exposição, que é algo bastante positivo. Houve um interesse maior pelas salas que mesclavam o uso da tecnologia e que também apresentavam artefatos biológicos, e tinham uma predileção por ambientes mais participativos, que traziam um apelo sensorial e imersivo. Então, essa pesquisa, ela nos ajuda a compreender de forma prática os desdobramentos do discurso expositivo para a leitura do visitante, contribuindo com decisões cotidianas de gestão no Museu da Natureza e dos museus de ciência de uma forma geral, trazendo também esclarecimentos acerca do processo de reconstrução de significados, aprendizagem por livre escolha e apropriação social da cultura científica em museus de ciências. Trata-se de uma pesquisa, a primeira pesquisa de mestrado realizada naquela instituição, tendo em vista que, quando a Juliane iniciou a pesquisa, o museu era recém-inaugurado, né? O museu inaugurou em dezembro de 2018 e a pesquisa foi realizada no ano seguinte, em 2019. Isso demonstra a importância dessa pesquisa, né, num museu recém-inaugurado, com uma linguagem bastante renovada do ponto de vista de um museu de ciências naquela região da Serra da Capivara. A intenção era investigar como é que se constitui o discurso expositivo, a narrativa daquela exposição e como é que os visitantes adultos se apropriam, fazem leituras daquela exposição. E aí isso se reveste de uma total importância, porque compreender como é que os visitantes interpretam, leem as exposições no Museu de Ciências, é fundamental para a gente constituir e aperfeiçoar a nossa linguagem no contexto da divulgação científica.